Olá, eu sou o professor Rony Soares, mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física PROEF, do Polo Universidade Federal do Ceará, e esse é o meu mapa conceitual para a disciplina Problemáticas da Educação Física. Essa apresentação se dá a partir da obra Desafios da Educação Física Escolar, temáticas da formação em serviço no PROEF, e terá como base as 6 problemáticas da educação física. 1. Abandono do trabalho docente entre o rola-bola e a renovação pedagógica. 2. Relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. 3. Aspectos legais. 4. O afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física. 5. Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. E 6. Educação física escolar e a questão de gênero. Importante salientar um conceito relacionado a todas essas problemáticas e que foi evidenciado em ao menos 2 dos textos dessa obra é que essas problemáticas são temas complexos e que não aceitam respostas simples. Iniciarei tratando da problemática do abandono do trabalho docente, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Aqui é importante identificarmos que há 3 categorias de atuação docente mais comum entre os professores. No entanto, essa classificação não busca enquadrar de forma a criar justiça de valor sobre os professores. Essas atuações costumam ser tradicionais ou esportivistas, inovadoras ou de abandono do trabalho docente, que é a prática do rola-bola. Os autores apresentam 4 dimensões de análise que são fatores que podem interferir nessas situações descritas. São elas: o processo de transformação da nossa área, as condições de trabalho, as experiências pessoais e profissionais do professor ao longo da vida e a cultura escolar em relação à educação física, que apresenta como principais categorias a invisibilidade da educação física, ou seja, a comunidade escolar não tem uma compreensão clara do que seja o componente curricular e não tem clareza dos conteúdos que nela são tratados. Além disso, as questões de hierarquia dos saberes escolares, que tradicionalmente coloca a educação física como componente curricular secundário e menos importante em detrimento a outros. E, por fim, o caráter funcional do abandono pedagógico. Um ponto importante que é abordado na conclusão do texto citado é o qual se destaca a crescente centralidade atribuída ao estudo do abandono da prática docente por parte dos pesquisadores da área. Esse fenômeno de abandono do exercício pedagógico representa um dos equívocos mais observados no âmbito da educação física escolar. Além disso, são questionáveis as práticas tradicionais, que se limitam à mera transmissão do conhecimento sobre o fazer, desconsiderando a dimensão do saber sobre o fazer enquanto elemento central do processo educacional. Este aspecto é explorado de forma mais aprofundada no segundo texto, que aborda a distinção entre o ensino enquanto mero ato de transmitir informação e o entendimento do fazer como um conhecimento prático e contextualizado. Quando questionamos alguns professores de outras áreas, podemos notar que muitos entendem que a educação física é importante, porém não sabem exatamente o porquê. E você, professor de educação física, se te perguntarem qual a importância desse componente curricular, o que você responderia? Termos essa resposta na ponta da língua é importante para ajudar o nosso componente curricular a ser verdadeiramente aceito na educação básica. Entender essa importância pode estimular a busca por práticas inovadoras pelos professores de educação física. Problemática 2. Relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. A educação física tem uma relação complexa entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre esse fazer, ou seja, há uma problemática entre os saberes teóricos e práticos. É necessário superarmos a visão da educação física como algo apenas recreativo ou meramente prático, pois ela vai além da experiência corporal, que, embora seja muito importante, saber o porquê está se realizando um movimento específico torna um aprendizado de fato significativo. Portanto, conhecimentos precisam ser tratados de forma integral. Diante disso, é importante entendermos que o ensinar sobre o fazer não é sinônimo de teorização da área. Pelo contrário,
Não precisamos de uma sala de aula para contextualizar as vivências práticas dos alunos, embora em alguns momentos também seja muito importante. Saber sobre o fazer precisa ser tratado de forma integrada, através dos conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, que também estão elencados nas 8 dimensões do conhecimento da educação física presentes na BNCC, que são experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. A educação física é um componente curricular que versa sobre o movimento. Não apenas trabalha o movimento, mas sim faz uma reflexão sobre a cultura corporal de movimento e é um componente curricular que tematiza as práticas corporais. Problemática 3. Aspectos legais. Em 1961 surge a primeira LDB, passando pela de 1971 e de 1996, culminando na Lei 10.793 de 2003, que rege a atual condição da educação física como componente curricular. Em 1961, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e médios aos alunos com idade até 18 anos. 10 anos depois, em 1971, ocorre uma reforma educacional. A educação física deixou de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatórias em todos os níveis de ensino e facultativa aos alunos que tivessem alguma das seguintes condições: trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar ou fosse fisicamente incapacitado. Em 1977, mais 2 alíneas foram incorporadas à lei. Facultavam a prática de educação física também aos alunos da pós-graduação e à mulher com prole. Em 1996, a nova LDB foi promulgada, extinguindo o decreto anterior. A nova legislação coloca a educação física como componente curricular e determina a responsabilidade pela normatização dela ao Conselho Nacional e Conselhos Estaduais de Educação, aos Conselhos de Ensino e às próprias escolas. A educação física torna-se então obrigatória no ensino básico, que corresponde à educação infantil, ensino fundamental e médio, porém ainda facultativa nos cursos noturnos, ficando a cargo da escola oferecer ou não e dos alunos frequentarem ou não. Em 2001, foi alterado o texto do artigo 26, em seu parágrafo 3º, incluindo o termo obrigatório à frente da expressão componente curricular, o que reforçou a exigência legal da educação física na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A lei foi novamente alterada em 2003, e essa é a lei que rege a atual condição da educação física como componente curricular, salientando que ela deve estar atrelada à proposta pedagógica da escola. Mas ela volta à lei anterior nos quesitos facultatividade citados anteriormente. Além disso, a educação física deixou de ser componente obrigatório no ensino superior. No parágrafo 3º, existe um problema de interpretação dessa lei na frase, sendo sua prática facultativa ao aluno. Nesse caso, o que é realmente facultativo? A aula de educação física ou a prática que se exerce na aula? Pois se a resposta for a prática, entendemos então que o aluno, mesmo com dispensa, deve comparecer à aula. Ele vai deixar apenas de participar da prática, mas vai aproveitar o conhecimento que for transmitido, as discussões e reflexões que ocorrerem durante as aulas. Problemática 4. O afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Apesar de aparecer nas pesquisas como a favorita da escola entre os alunos, a educação física também apresenta problemas de afastamento que podem ocorrer por diversos fatores. Por aspectos legais, aulas no contraturno, repetição dos conteúdos ao longo da educação básica, por insucesso e exclusão por parte dos estudantes nas aulas, por desinteresse, por questões de gênero, nível de habilidade, classes numerosas e espaços físicos inadequados, entre outros tantos fatores. Para que os alunos tenham oportunidades iguais de sucesso nas aulas, algumas propostas merecem destaque,
como o modelo Sport Education e o modelo de aprendizagem colaborativa. Sobre a indisciplina nas aulas, vimos que é comum atitudes como não respeitar as regras do jogo, conversar com o colega durante as explicações, descuidos com os materiais da escola, interromper a fala do professor, entre outros. O problema não é a exclusividade da educação física, e por ser um assunto de grande complexidade, exige muitas análises. Algumas propostas didáticas para o enfrentamento do problema da indisciplina, visando o desenvolvimento de valores através da educação física, ganham destaque, como o futebol calerreiro, que favorece o protagonismo, o diálogo e a solução de conflito entre os estudantes. Para diminuir esse afastamento em disciplina, são propostas algumas outras ações e situações que o professor e a escola podem incorporar às suas práticas. Promover a atitude inclusiva, estimular, incentivar, valorizar e acolher todos os alunos. Reconhecer a educação física como componente curricular, como proposta pedagógica, como um conteúdo. Estimular e ter clareza nos métodos de avaliação. Promover intervenções sistematizadas e conscientizar os alunos sobre a importância de princípios e valores. Problemática 5. Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Podemos dividir essa problemática em duas categorias. A primeira delas diz respeito às aulas hegemônicas. Nesse estilo de aula, não existem experimentações variadas de práticas corporais. O que temos neste estilo de aula são as aulas voltadas exclusivamente para o ensino do esporte, quase sempre o treinamento esportivo, e em muitos casos só com o esporte sendo transmitido sem nenhuma fundamentação. Outro fato é que quase sempre os esportes fazem parte do quarteto fantástico, trazendo novamente o predomínio masculino nas aulas. Já a segunda categoria discutida diz respeito às propostas pedagógicas. Nesse estilo de aula, vai existir uma variedade de modalidades esportivas. Os alunos precisam entender o esporte, o que está em torno dele e não apenas a sua prática. Ele deve enxergar que, através dele, podemos refletir sobre contextos sociais, afetivos, históricos, etc. Sabemos o que não se deve ser ensinado sobre o esporte na escola, mas falta clareza de como isso deve ser desenvolvido. Nessa problemática fica perceptível uma crítica ao esporte na escola, que é o esporte pelo esporte. Um erro. Este trabalha com a padronização, com a seleção de talentos, o que promove o sucesso de poucos. O contraponto seria o esporte da escola, que é um esporte diferente, que trata do princípio da equidade, que procura oferecer ao aluno a oportunidade que ele aprenda a lógica do jogo, que permite também desfrutar das várias práticas esportivas, contextualizando, aproximando com questões sociais e que o professor trata com atenção a todos os alunos e cuida das questões de inclusão. Essa seria uma proposta inovadora. O ensino do esporte nas aulas de educação física ainda traz muito do ensino do esporte tradicional. Suas origens vêm do modelo militar higienista, biológico e competitivo. Utilizar o esporte na educação física escolar com o objetivo de treinamento esportivo contribui para o fracasso de muitos alunos. Basquete, vôlei, handebol e futebol são os esportes de sempre na escola. Outros conteúdos, como os jogos, as ginásticas, as lutas, as danças e práticas corporais de aventura, deveriam ser mais explorados. A tarefa da escola é democratizar o esporte para todos, de forma reflexiva e crítica, assim como todos os outros elementos de cultura. Porque são sempre os mesmos esportes na educação básica. De acordo com as pesquisas, o espaço físico da escola, com quadras poliesportivas, as experiências de vida do professor, a formação superior com concepção tradicional e restrição dos conteúdos sobre os esportes são alguns fatores que contribuem para essa escolha. Com tantas críticas ao ensino do esporte na escola, seu viés competitivo e acrítico, surgiram algumas propostas para que fosse tratado pedagogicamente. O objetivo não era abolir o esporte, mas ressignificá-lo, contextualizá-lo, aproximá-lo das questões sociais, ser o esporte para todos. Para isso, é importante que os alunos conheçam outras modalidades esportivas
e possam ampliar a diversidade ao longo da educação básica. O modelo de ensino com a pedagogia do esporte colabora para aprendizagens mais significativas, para o entendimento da lógica nas diversas modalidades esportivas. Além de aprender o esporte, é esperado que os estudantes façam reflexões sobre a relação dele com a sociedade. Para que isso ocorra, é necessário ter um olhar crítico para além do fazer. Temática 6. A educação física escolar e a questão de gênero. Se os corpos são diferentes, os gêneros, as sexualidades ou as orientações sexuais também o são. Por gênero, entende-se a condição social através do qual nos identificamos, como masculino e feminino. Sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam homens e mulheres. O gênero, portanto, é construído social e culturalmente. Sexualidade, por sua vez, refere-se a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas, que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. Orientação sexual contempla a diversidade de possibilidades de viver a sexualidade, representando a sua orientação ao exercício dela. O que defendemos aqui é que o convívio de meninos e meninas nas aulas de educação física deve ser adotado e incentivado pelos docentes, buscando constantemente estabelecer um ambiente de respeito mútuo e solidariedade, no qual as diferenças físicas não constituam em diferenças de acesso a uma participação efetiva nas aulas. Sabemos que existem diferenças biológicas entre meninos e meninas, mas não se pode atribuir todas as diferenças entre pessoas de distintos sexos à natureza, visto que as expectativas sustentadas socialmente com relação a ser homem ou ser mulher são moldadas e controladas por mecanismos socioculturais. Portanto, como professores, devemos proporcionar igualdade de direitos e oportunidades de acesso às mesmas experiências nas aulas de educação física. Reconhecer a importância dessas problemáticas presentes em nossa área nos ajudam a ter elementos para legitimar a educação física na escola, contribuindo assim para uma formação integral dos alunos. Muito obrigado.